Olá, internautas e ouvintes. A gente está de volta com o Sono Arretado Podcast e vai apresentar a nossa convidada de hoje, que é a doutora Silvia Murta, cirurgiã dentista com especialização em DTM do orofacial. Ela atua aqui no Recife, em Pernambuco, e participa de duas sociedades, a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, onde ela é sócia efetiva, e também é sócia e participa do comitê da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. A doutora Silvia encara o seu trabalho para além do cuidado com o corpo do paciente, como um acolhimento e uma missão, para orientar bem as pessoas e fazê-las retornar ao prazer de viver, quando elas conseguem melhorar ou até mesmo sanar a dor. As gravações do Sono Arretado Podcast estão sendo realizadas no Mobile Studio no Recife, que também faz a captação das imagens, para alcançar um sono arretado de bom, daqueles da gente acordar refeita no dia seguinte. E plena, né? A dica é seguir o nosso perfil no Instagram, o @sonoarretadopodcast, e conhecer mais a respeito do tema a partir do conhecimento compartilhado pela neurologista doutora Sandra Martinez e as dentistas doutora Renata Grinfeld e doutora Sandra Jordão. Nossa produtora cultural e incentivadora é Manuela Calado Vieira, que também é cirurgiã dentista. Agora a gente vai às perguntas deste início do episódio. Você já acordou com uma dor na mandíbula, estalos ao mastigar e aquela sensação de travamento na boca? Pode ser que seu corpo esteja tentando te dizer algo. No episódio de hoje, a gente vai tentar entender o que é a DTM, que é essa disfunção temporomandibular, e por que ela vai muito além de um simples desconforto no corpo. E aí a gente te pergunta, doutora Silvia, para começar, o que é exatamente a DTM e por que ela ainda é tão pouco compreendida pelas pessoas, que às vezes, até mesmo por alguns profissionais de saúde, né? Olá, meninas. Olá, ouvintes. Prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E hoje a gente trouxe esse tema tão pertinente, né, tão atual, que são as DTMs, as dores orofaciais. Então, existe realmente uma confusão muito grande entre o que é DTM. Né? Na verdade, os termos ATM e DTM se misturam muito. ATM é a articulação que liga o osso temporal à mandíbula. E as DTM são as desordens relacionadas a essa articulação. Então, qualquer tipo de desordem relacionada a músculo, à própria articulação, aos ligamentos articulares, ao disco articular, tudo é uma DTM. Dentre as dores orofaciais, as DTMs são as desordens mais comuns da face. Existe realmente uma dificuldade muito grande de diagnóstico entre até os próprios profissionais, porque dentro da dor orofacial a gente tem inúmeras possibilidades. Uma neuralgia do trigêmeo, uma dor de dente, uma DTM muscular, bruxismo relacionado, né? Então a gente tem uma série de possibilidades aí que confundem realmente o próprio profissional em relação ao diagnóstico. Silvinha, seja muito bem-vinda aqui hoje, realmente é um assunto que está super em alta. Me diz uma coisa, quando a gente escuta aqueles estalidos, né, ao falar, ao engolir, ao abrir a boca para bocejar, isso aí pode ser uma DTM? Sim, existe realmente ainda uma confusão também muito grande em relação a isso, né? Alguns pacientes passam ali anos e anos percebendo esse estalido e não cuidam. Na verdade, o estalido, ele é comum, mas não é normal, né? Então, assim, é bem comum o paciente passar ali muito tempo com estalido e muitas vezes esse estalido está relacionado à própria articulação, ao disco articular que está ali deslocado, levemente deslocado, só que o paciente vai deixando esse estalido e quando vê a mandíbula trava, né? Deixa que é um travamento decorrente desse disco articular que está ali deslocado. Então, apesar de ser muito comum, não é normal. Então, eu digo que todo estalido deve ser investigado. Mesmo que não tenha dor, né? Mesmo que o paciente não tenha dor. E uma pergunta que não quer calar. Bruxismo é DTM? Então, Sandra, existe uma confusão enorme em relação a isso, né? As pessoas sempre acham, eu tenho bruxismo e tenho DTM, mas são fatores completamente distintos, né? O bruxismo, ele é um hábito parafuncional, ele pode acontecer durante o dia e durante a noite, né? E muitas vezes o paciente que tem bruxismo, ele não tem uma DTM associada, né? E nem toda DTM, ela é decorrente do bruxismo. Então, são fatores completamente dissociados, mas que existe uma confusão. Eu tenho bruxismo e DTM, ou eu tenho bruxismo, então, assim, meu bruxismo é DTM, então, até o próprio profissional, ele fica muito confuso. Então, bruxismo e DTM são coisas distintas. Ótimo. Mas que podem acontecer no mesmo paciente, uma vez ou outra. Sim, pode acontecer, e é bem comum que aconteça no mesmo paciente. Mas tem paciente, por exemplo, que tem bruxismo e não desenvolve a desordem, não desenvolve a DTM, né? E tem paciente que tem uma DTM que não é decorrente do bruxismo. Então, são fatores bem distintos.
E outra coisa muito comum, né, Silvia, nos dias de hoje é ansiedade, o estresse do dia a dia, muita gente muito estressada, dormindo mal, com insônia, até porque a ansiedade e estresse também dão insônia. Até que ponto isso pode influenciar a DTM? Então, muito importante essa sua pergunta, doutora Sandra. A gente investiga muito o ritmo de vida do paciente, como esse paciente dorme, como são os hábitos, né, do paciente, com o que ele trabalha, como é a questão da alimentação, se esse paciente pratica atividade física. E a gente sabe, sim, que o estresse, a ansiedade está muito relacionado às DTMs. Então, a gente precisa investigar muito essa questão do sono, da quantidade de uso de telas do paciente, né? O que é que tem mais que pode estar associado a esse estresse, esse quadro de estresse, ansiedade. A gente sabe que os pacientes com estresse, com ansiedade, né, o biopsicossocial do paciente como um todo, ele influencia muito em relação às DTMs. E é uma via de mão dupla, né? O sono piora a dor da DTM, a DTM piora o sono, né? Isso. Eu digo que é muito cíclico, né? É uma relação muito dependente, né? Se o paciente não dorme bem, ele acorda com dor, normalmente. O paciente que acorda com dor e passa o dia com dor, ele não vai dormir bem. Então, é uma relação, assim, que está intimamente, a gente vê uma coisa muito íntima entre o sono e as desordens temporomandibulares. Algumas pessoas acham também que corrigindo a mordida delas vai melhorar alguma coisa no bruxismo que elas têm ou na DTM. Isso é mito ou verdade? Isso, Renata, é importantíssima essa pergunta, né? Quanto que a gente vê ainda, né, profissionais indo para as reabilitações, grandes reabilitações nos pacientes, ou intervenções ortodônticas, né, tratamentos ortodônticos, tentando melhorar em relação às desordens temporomandibulares. Na verdade, isso há muitos, muitos anos, a gente tem vários estudos que embasam isso, né? A oclusão, a maloclusão, ela não é mais considerado um fator primário para a causa de DTM, né? Hoje a gente entende que a DTM ela é multifatorial, ela pode estar associada a diversas questões como a fibromialgia, né? Ao próprio sono. Então, assim, a gente entende que não mais fazer uma intervenção ali, ou na ortodontia do paciente, ou uma reabilitação na questão oclusal, é garantia que o paciente melhore. Mas né? Algumas pessoas, elas falam que quando estão com um aparelho ortodôntico, tem uma certa melhora. Mas depois... Isso, temporário, mas assim, não é garantia que a gente vai melhorar, né, o quadro do paciente. Então, muitas vezes, esse quadro está associado a outros fatores que, quando não trabalhado, a gente não vai ter uma evolução do caso do paciente. Sim. E quais seriam os tratamentos que a gente teria hoje? Né, na sua prática clínica, o que você vê, o que funciona? Perfeito, Sandra. Antigamente a gente achava que só uma placa resolvia, né? Hoje a gente sabe que não é mais assim. Então a gente hoje tem uma infinidade de opções terapêuticas, Isso. né? A gente tem o laser que ajuda tanto, tem os agulhamentos, né? Tem infiltração com ácido hialurônico, viscosuplementação, tem bloqueios anestésicos, né? E entra aí a questão multidisciplinar também, a fisioterapia entra muito importante, o médico atuando, né, a questão farmacológica do paciente. Então, a gente tem hoje uma infinidade de opções terapêuticas para tratar as DTMs. Excelente. E falando em questão farmacológica, me lembrei agora, tem medicações que podem melhorar e outras que podem piorar a DTM? Perfeito. Esse é o grande problema, né, assim, que a gente tem hoje e que muitos pacientes nem sabem, né, fazem uso aí de anos e anos de algumas medicações e que não sabem que essas medicações podem estar, de alguma forma, piorando, né, o bruxismo. Então, a gente tem estudos, né, tem evidência científica que algumas medicações, né, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, então a fluoxetina, né, o escitalopram, que são medicações que são muito usadas hoje para ansiedade, né, essas medicações estão ali no grupo de medicações que a gente já tem evidência científica que piora o hábito parafuncional, o bruxismo. E os psicoativos também. Exato, perfeito, Renata. Tem alguma coisa que as pessoas às vezes tentam, o leigo, né, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mexer, tá com estalo, eu vou mexer mais aqui na boca, que vai melhorar. Tem alguma coisa que eles fazem que não é correto? Ou até uma compressa de gelo em excesso, alguma trela dessas, né? Isso, perfeito. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito no consultório é a toxina botulínica, né? O paciente passa ali anos e anos fazendo infiltração de toxina botulínica e continua, muitas vezes, com dor, né?
Então, ou até a própria compressa, né? Ao invés de uma compressa morna, por exemplo, ele faz uma compressa, uma crioterapia, uma compressa com gelo. Então, muitas vezes, chega fazendo uso de corticoide em excesso. Sim. Então, muitas vezes, o paciente, ele tenta ali se automedicar, né? Tenta, talvez, um caminho mais curto, mas que não tem trazido benefícios, né? Então, a gente sabe que hoje a toxina botulínica, ela não deve ser a primeira escolha, né? Ela não é que nunca será usada, mas não deve ser a primeira escolha, né? A gente tem outras opções terapêuticas. A toxina botulínica, ela atua ali de maneira periférica. A gente sabe que o bruxismo, ele está a nível de sistema nervoso central. Então, assim, na verdade, a toxina vai agir perifericamente, não atuando a nível do sistema nervoso central. Então, não é a nossa primeira escolha de tratamento. O bruxismo, ele está aqui, né? Ele está aqui. Perfeito. Muita gente confunde e acha que colocando alguma coisa na boca, você vai melhorar uma condição que está vindo do seu cérebro. Perfeito. E assim, o que preocupa é que a gente tem alguns estudos hoje que mostram efeitos deletérios a longo prazo dessa toxina botulínica. Então, a gente tem alguns processos degenerativos em côndilo em pacientes que fazem uso a longo prazo da toxina. Né? Então, isso é reabsorvido. Exatamente. Então, isso pode piorar, né? Exatamente. Então, isso é um fator que a gente precisa chamar a atenção da população em relação a isso, né? Não é a toxina botulínica a primeira escolha, né? Existem outras maneiras de a gente tratar essa DTM. E outra, quem o paciente que está com dor, que está com estalo, que está com essa dúvida, onde é que eu vou? Porque isso é bem comum. Qual médico Qual é o profissional que eu procuro? Isso. Sandra, eu digo que os pacientes acabam peregrinando muito. Para chegar no nosso consultório, eles passam por diversos profissionais. Isso é uma coisa que a gente precisa tentar encurtar esse caminho, né? Então, eu digo assim, hoje a gente tem a especialidade, a DTM do orofacial, que deve ser o primeiro profissional quando o paciente percebe sinais, sintomas de DTM, então um estalido, né, uma dificuldade de abrir a boca, uma limitação de abertura bucal, dor na face, né, então é o profissional de escolha, né. Quando a gente precisa encaminhar, trabalhar junto com o otorrino, a gente vai encaminhar esse paciente junto com o fisioterapeuta, com o neuro, então com o especialista em sono. Então a gente precisa, logicamente, trabalhar de forma multidisciplinar. Excelente. Não tem como a gente tratar esse paciente só. Mas se o paciente percebe alguns sinais e sintomas de DTM, ele deve procurar o dentista especialista em DTM do orofacial. Excelente. E uma coisa interessante, um dos sintomas da DTM é a dor, né? E como é que o paciente pode entender que a dor de cabeça que ele tem, porque ter dor de cabeça é muito comum, como é que ele pode imaginar que a dor dele possa ser uma DTM, não uma enxaqueca, e tentar já procurar e falar com um dentista? Como é que a gente diferencia isso? Perfeito, doutora Sandra. Então, é bem comum os pacientes com dor de cabeça associadas às DTMs, às desordens temporomandibulares, uma dor de cabeça muito característica. Normalmente o paciente, ele acorda com essa dor, né? Ele fez ali o bruxismo a noite toda, e ele já acorda com dor. E é uma dor que não é incapacitante, diferente da enxaqueca, por exemplo, que é uma dor que incapacita o paciente. Então, é uma dor que fica ali, quando a gente pergunta de 0 a 10, como é essa dor? O paciente diz ali, é um 6, 7, então é uma dor mediana e que não incapacita, e é uma dor em aperto, em pressão, normalmente é aquela coisa tensional, sabe? E é bem comum o paciente acordar muitas vezes com dor, ou quando se refere ao bruxismo de vigília, quando o paciente faz o hábito durante o dia, normalmente é no final do dia, ali fim de tarde, início da noite, o paciente percebe dor também. Então acaba sendo uma dor quase que diária, constante, em horas, normalmente ali ou no início, né, quando acorda, ou no final do dia, e essa dor ali mediana, em pressão, em aperto. Ô Silvinha, muita gente assim fica confusa achando que bruxismo é só quando você range os dentes. Como é que o bruxismo? Ele necessariamente você tem que ranger dente? Então, é interessantíssimo, né? Antigamente a gente pergunta muito ao paciente, mas você acha que tem bruxismo? Como é que você se percebe quando a gente vai fazer essa investigação? O paciente diz, não, meu marido nunca falou, eu não aperto, eu não ranjo os dentes. Então, assim, na verdade, o bruxismo não precisa nem ter o toque, né? Então, muitas vezes o paciente desenvolve ali uma DTM, por exemplo, por hábitos parafuncionais, por jogar essa mandíbula para frente, de ter um hábito repetitivo, ou chiclete. Né? Então, assim, a gente tem outras maneiras, né? Ou até a própria apneia do sono, quando a gente tem um bruxismo secundário à apneia do sono, né? Então, muitas vezes
não tem nenhum toque dentário, não obrigatoriamente, mas o paciente tem um bruxismo. Então, hoje em dia, esse conceito de necessariamente apertar ou ranger os dentes, a gente não utiliza mais. E muda totalmente o tratamento se o paciente é apneico, né? Perfeito. É uma visão completamente diferente. Perfeito, Sandra. Por isso que eu digo que é muito importante, tanto nós, das DTMs, das dores orofaciais, como o dentista especialista em sono, ter uma integração, porque muitas vezes o profissional não investiga ali a questão do sono do paciente, coloca uma placa, e essa placa ali superior vai estar piorando a apneia, né? Então é necessário sempre a gente investigar sono do nosso paciente, para que não piore essa apneia, né? Então quando o paciente tem uma apneia, né, tem ronco associado, a gente precisa sim fazer um tratamento direcionado para isso, e não uma placa, muitas vezes vai estar ali piorando o paciente. Ou seja, ser um tratamento até em conjunto mesmo, né? Poder consultar esses outros profissionais e fazer. Exatamente. O profissional que cuida, por exemplo, do estômago, dessa questão de refluxo gastroesofágico, teria alguma relação com o bruxismo também? Teria sim. Então, muitas vezes a gente pensa assim, o desgaste dentário, né, assim, de maneira, em vários dentes. Aí a gente sempre acha que é um bruxismo, né, aquele paciente que tem muitos desgastes. Então, muitas vezes está relacionado a um refluxo, né, e aí esse profissional, ele vai entrar de maneira muito importante nessa intervenção também do paciente. E muitas vezes está relacionado e a gente... Isso, é super importante, que são as lesões não cariosas, né? Exatamente. Sandra. Que a gente até vai falar depois sobre isso também. Ai, doutora Silvia, eu teria uma pergunta que eu fico curiosa. Quais são os sinais, então, de que a pessoa está realmente com DTM? Perfeito. Então, às vezes os pacientes ficam na dúvida, né? Será que eu tenho DTM? Será que eu não tenho? Então, assim, se perceba, né? Eu digo muito ao paciente, se observe, né? Será que você está hábitos, né, para funcionar durante o dia, mastigar chiclete, roer unha, são hábitos que levam, muitas vezes, a DTM, né? O próprio estresse, a ansiedade, são causas bem importantes também. Então, como é que ele pode se identificar com o DTM, né? Quando tem alguns sinais, limitação de abertura bucal, né, dificuldade para abrir a boca, dor nessa região da face, dor na região do pescoço, dores de cabeça, né, a sensação do ouvido tapado, como se estivesse o tempo todo numa piscina, no avião, o próprio zumbido, o zumbido somatosensorial hoje, ele está muito relacionado a essas desordens temporomandibulares, né, então a gente tem alguns sinais e sintomas que são importantes para o paciente se perceber. Estalido, crepitação, barulho de areia quando abre a boca, ou o próprio estalido, que é um barulho como se fosse um estalo mesmo, quando ele abre e fecha a boca. Então, são sinais característicos de um paciente. Né? Ou a bochecha. Importante também, língua dentada, né? Quando o paciente percebe a língua toda marcadinha ao redor, com o formato dos dentes, a bochecha marcada, são sinais, as próprias fraturas dentárias comuns, né? Frequentes. Dentes desgastados, então são sinais que podem ter ali uma DTM associada. Tem aquela questão de, agora é uma curiosidade minha também, de desencaixar, isso, doutora, às vezes? Isso. Aí o que faz? Corre para você no consultório. Tem pacientes que acabam fazendo a subluxação mesmo, né? E acabam luxando essa mandíbula. São pacientes normalmente que têm uma frouxidão ligamentar e que não seguram essa articulação no local. Então, é aquele paciente que o queixo cai mesmo, né? Nesses casos, se for horário comercial, a gente consegue socorrer. Se não for indicado aí para algum serviço onde tenha um bucomaxilo de referência, né, nesse serviço, para poder colocar a articulação no local, e aí assim, trabalhar com a fisioterapia para poder fortalecer. Isso que eu ia perguntar, o que é que faz para poder evitar, né, prevenir um pouco. Isso, mas é bem comum, são pacientes que a gente, clinicamente, se o paciente já perceber que abre muito a boca, é importante já trabalhar previamente para evitar que ocorra. Né? Então, a gente faz algumas orientações, evitar abrir muito a boca, se for comer uma maçã, uma pera, talher, um sanduíche grande, evitar grandes extensões de abertura bucal, comer de talher também. Então, são orientações que a gente procura fazer para evitar a luxação aí dessa articulação. E o que as pessoas normais, que nem têm DTM, tá tudo bem, o que elas podem fazer no dia a dia para que essa DTM envelheça saudavelmente e diminua aí o risco de ter uma disfunção? Perfeito. É como toda dor, né? Eu acho que hoje que a gente estuda, quando a gente vai para os
congressos e ver os artigos mais recentes, é como toda dor, a gente deve cuidar da qualidade de vida, da nossa qualidade de vida, de pontos importantes, né, como a alimentação, o estilo de vida, se faz atividade física, né, influencia muito, né, o próprio sono, né, como é importante dormir bem, comer bem, né, se movimentar, fazer exercício físico. Então, como qualquer dor, eu entendo que a maneira da gente evitar essas dores articulares e essas dores musculares, né, das desordens temporomandibulares de uma maneira geral, buscando uma boa qualidade de vida, né, dormindo bem, se alimentando bem, fazendo exercício físico e se cuidando, né, para evitar qualquer tipo de desconforto aí. Ô Silvinha, se a queixa do paciente é justamente aquele barulhinho de zumbido, né? Eu não sei qual tipo de zumbido que estaria mais relacionado com uma DTM ou se está relacionado com DTM, né? Então, que tipo de zumbido, qual zumbido, se o zumbido está relacionado ou não, se ele chegar com essa queixa, o que é que a gente tem que investigar? Perfeito. Hoje a gente sabe que o zumbido está muito relacionado com qualquer disfunção crânio-cervical. Então, entrando aí as DTMs, né? Então, esse zumbido a gente chama de um zumbido somatosensorial, que é o zumbido que está muito relacionado a essa parte muscular. Então, como é que o paciente pode perceber se esse zumbido está ou não relacionado, né? Normalmente, o zumbido, ele modula de alguma forma quando o paciente abre a boca, quando o paciente fecha a boca, quando o paciente aperta os dentes, quando o paciente joga a cabeça para um lado, para o outro. Então, esse zumbido, normalmente, ele pode nem modular, mas normalmente ele vai ter alguma alteração ali, né? E o paciente se perceber. Então, se o paciente imagina, se fez uma audiometria, a audiometria deu normal, já passou por algumas investigações ali, sem perda auditiva, sem lesões auditivas. O zumbido, por exemplo, o estresse aumenta, piora esse zumbido, vale a pena uma investigação relacionada a esse zumbido somatosensorial, porque pode estar relacionado. Mas pode ter mais de uma causa ao mesmo tempo. Sim, né? Sim. O zumbido, na verdade, ele é um sintoma, né? Ele não é a doença. Então, eu digo que às vezes o paciente tem uma perda auditiva e a questão somatosensorial. Então, ele tem dois fatores aí que podem estar relacionados a esse zumbido, né? Então, é bem comum, inclusive, ter mais de um fator. Não adianta tratar uma coisa só. Exatamente. Mas o zumbido somatosensorial, ele está, sim, muito relacionado às disfunções temporomandibulares. E, Silvia, outra coisa interessante é que tem uma relação DTM e apneia do sono, né? Vale a pena para todo paciente que chega com DTM, eu já tenho o diagnóstico, perguntar em relação à apneia, investigar a apneia? Sim, é uma coisa que eu acho muito interessante ao longo desses anos, como a gente tem a mudança do perfil do paciente apneico, né? Então, antigamente, a gente achava que o paciente que sofria de apneia era um paciente baixinho, pescocinho curto, circunferência abdominal. Então, hoje não é mais, né? Então, a gente hoje tem até pacientes magros, né? Sem o IMC alto, então, assim, sem muita gordura abdominal. Então, a gente percebe que aquele paciente, muitas vezes, tem um distúrbio do sono associado. Então, no meu caso, todos os meus pacientes, de criança ao idoso, eu investigo o sono. Então, antes do paciente entrar, ele já preenche um questionário. E não é entender assim, o paciente dormiu bem ou não dormiu. É se esse sono é um sono reparador, né? Como é durante a noite, quantas vezes esse paciente acorda, se ele acorda com engasgo, se ele acorda com tosse, né? Se ronca, se o parceiro escuta esse ronco, como é esse ronco. Então, uma série de fatores que são investigados ali, que a gente precisa, sim, eu digo, todo paciente, da criança ao idoso, a gente precisa investigar o sono e como que é que está essa relação da DTM com o sono, é bem importante. Ótimo, a gente vai passando então para a parte dos nossos agradecimentos, doutora Silvia. Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso programa para prestigiar o Sono Arretado Podcast e fazer essa gentileza de nos acompanhar aqui, né, no episódio, trazendo esse esclarecimento sobre esse tema que os nossos internautas e ouvintes queriam muito saber, porque para eles se informarem melhor, poderem procurar também essa ajuda médica de uma forma mais direcionada, né, para ter mais saúde e ter mais qualidade de vida. Esse podcast está sendo gravado no Estúdio Mobile e que também faz a captação de imagens. A produção de texto, roteirização e apresentação são minhas, Tatiana Meira, a partir das contribuições das médicas e das dentistas especialistas na área de sono. A gente tem Sandra Martinez, que é neurologista, Renata Grinfeld e Sandra Jordão, e a gente sempre lembra por aqui de Manuela Calado Vieira, que é nossa incentivadora, nossa cirurgiã dentista também e produtora cultural. A gente segue em busca de patrocínio.
por falar nisso, né? E quem se interessar pode mandar uma mensagem pro nosso perfil no Instagram ou conversar direto com as meninas. É o @sonoarretadopodcast. E a gente agradece imensamente pela audiência. Até o próximo episódio. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada. Parabéns pela iniciativa. Fantástica. Eu queria parabenizar você, né, pela presença aí e agradecer também. Obrigada. Você lembrar da gente todo dia de manhã. Todo dia de manhã, você falou agora. Ou à noite, quando for tomar um chazinho. Um chazinho à noite. Eu tomo um chazinho. Chazinho favorito. Meninas, arrasaram.